Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Amém. Queremos dar boas-vindas também às pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, que Deus abençoe a sua vida, e nós queremos, hoje ainda nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, e continue compartilhando a porção da palavra de Deus, que será ministrada daqui a alguns instantes. Compartilhe com suas famílias, com seus amigos, colegas de trabalho, porque vale a pena semear a santa semente da palavra de Deus. Mas fica aqui a nossa palavra de gratidão por todas as pessoas que têm acessado, que estão participando da live. Outros vão acessar numa outra oportunidade. Fica aqui já o abraço do pastor Carlos, de toda a igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer a primeira oração. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos estar orando. E logo em seguida a equipe de louvor vai estar conduzindo a igreja em cânticos espirituais de adoração e louvor ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença nesta casa, que é chamada casa de oração. Muito obrigado, nós te exaltamos pela Tua presença conosco. Muito obrigado, Senhor, pela obra que o Espírito Santo tem feito aqui nesta igreja e em todas as igrejas espalhadas, em todas as cidades, em todas as nações. O Senhor está formando uma grande família, uma família que vai estar com o Senhor para sempre nos céus. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de evangelização, de anunciar a mensagem do grande amor de Deus. Nós queremos ganhar muitas almas, queremos dar um bom testemunho da nossa fé, do nosso conhecimento da Tua bendita palavra. Nós desde já te pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, faze-nos dignos da Tua presença aqui conosco e nos ajude a oferecer o nosso melhor em adoração e louvor a Jesus, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, mas que ressuscitou e que enviou o Espírito Santo e que vive e reina para todo sempre. Nós queremos estar aqui na dependência do Senhor e vivendo e te adorando em espírito e em verdade. Sê conosco, pois nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, a equipe vai estar aqui à frente. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus reine em nossos corações. Antes de adorarmos ao Senhor com as nossas vozes, os nossos corações, nossa família, nós temos um cunhado muito querido, que está passando por um momento muito difícil, como o Salmo 23, passando pelo vale da sombra da morte. Já foi desenganado pelos médicos, a qualquer momento Deus está o chamando. E o que conforta os nossos corações é saber que um dia ele entregou a sua vida para Jesus. E ele deu o seu testemunho, viveu os seus anos que Deus o concedeu na presença do Senhor. Como ele cresceu, como ele testemunhou. E nós não temos dúvida da convicção da sua fé em Cristo Jesus. E o que nós vamos estar adorando a Deus neste momento fala de segurança. E nesses momentos finais da nossa vida aqui neste mundo, a nossa única segurança verdadeira é Jesus. É Jesus. Glória a Deus por aqueles que já compreenderam esse propósito de Deus, dando seu único Filho Jesus, vindo aqui a este mundo. E aqueles que ainda estão distantes do Senhor, ou não estamos levando a sério este grande amor de Deus, é o momento de você repensar na sua vida e no propósito de Deus da sua vida aqui na terra.
viva para o louvor da glória do Senhor. Amém? Adore ao nosso Deus. para estarmos sempre glorificando a esse Jesus. E acima de todas as bênçãos está a bênção do amor de Deus para conosco, quando Jesus morreu por mim e por você. Digno de glória é o nosso Jesus. Glória e honra.
Gostaria de informar para os irmãos, quero desafiar os irmãos a estar orando, né, para a família da irmã Carla, que está enlutada. Sua mãe veio a falecer semana, e vamos orar pela família, né, para Deus estar confortando o coração. Também aquele senhor Benedito, que vinha sempre aqui na igreja enquanto pôde, né, veio a falecer. Eu estive lá também ministrando a palavra para a família, 94 anos. Enquanto ele teve força até os 92, estava vindo, frequentando, né? Mas chegou um momento que ele não estava aguentando mais, ficava mais em casa. Veio a falecer nessa sexta-feira. Nós tivemos dando assistência para a família. Então essa semana o pastor Carlos estava envolvido com a igreja, com 2 velórios, né? E estou com meu cunhado. Pode ser que eu tenha que pegar a estrada aí, lá para Ipatinga, Minas Gerais. É longe, mais longe mesmo. Então, esteja orando por nós aí, porque a minha irmã já fez a convocação para me preparar para levar a mensagem lá. Porque os médicos já estão entregando a toalha, porque acham que não dá mais. Então, esteja orando também pela família da minha irmã, que é um momento difícil, né? Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus primeiro, e depois nós teremos uma assembleia extraordinária com o único assunto, que é movimento de membros, porque nós teremos os batismos. Então nós convidamos para estar conosco aqui o pastor Rodrigo. Ele era de Santa Rita do Passa Quatro. Tem até uma brincadeira, né? O povo gosta de fazer as brincadeiras, que um guarda pegou o motorista e parou. O motorista falou: por que você está me parando? Ele falou: aqui é Santa Rita Passa Quatro, já passaram 4. Então teve problema com o condutor lá e teve que esperar. Mas isso é brincadeira. Então o pastor Rodrigo vai apresentar a família dele e vai trazer a mensagem da palavra de Deus para a nossa igreja. Um amigo nosso, né? Gosta muito de esporte, ex-jogador do Botafogo aqui de Ribeirão Preto. E ele é pé quente, porque parece que o Botafogo já subiu da Série C para a Série B. Então, isso é agora, né? Então, nós estamos bem na fita, né? Que Deus abençoe, pastor. Aqui vai arrumar aqui para você aqui. Pode subir aqui, ver o que é melhor. Aí. Boa noite, graça e paz a todos. Acho que eu fico um pouco mais alto que o pastor Carlos, né? Com certeza. É um prazer poder compartilhar esse tempo com vocês. Já há algum tempo nós vimos conversando, né, pastor Carlos? Já fazia um bom tempo de estarmos aqui, também para algumas programações esportivas, e hoje acabando dando certo. E a gente fica muito feliz, né? Como o pastor Carlos disse, sou o pastor Rodrigo, sou de Santa Rita do Passa Quatro. Na verdade, para entender um pouquinho como funciona lá, né? É Santa Rita do Passa Quatro, que era Santa Rita de Cássia, mas tinha um riozinho que na entrada da cidade cortava ela 4 vezes, né? Então o nome foi alterado para Santa Rita do Passa Quatro, né? E precisa tomar cuidado, porque se você passar muito rápido, você não vai ver nem o 4, nem a Cássia, nem nada, né? Santa Rita tem 27 mil habitantes, dizem agora 27.500, mas isso desde quando eu estou lá, né? Nasce um, morre outro, e assim a nossa cidade vai seguindo. Mas hoje eu estou com a minha família grande, né? Alguns são enteados, tá? Minha esposa Elaine, levanta lá, pessoal, te ver. Minha esposa Elaine, nós estamos fazendo esse ano 26 anos de casado. Meu filho Emanuel e a Esther, fiquem de pé. O Emanuel 20, a Esther 16. Os agregados ali, a Brenda e o Kelvin, fica de pé, que a família está crescendo, né? Também a Isa. Diga. Sim. Irmãos, hoje as crianças não vão sair, vão ficar todos aqui, os pais ajudam a cuidar direitinho aí, porque hoje teremos o batismo e as pessoas vão aprender mais uma das ordenanças de Jesus, tá bom? Então os professores ficam aqui ajudando a cuidar dessas crianças aqui dentro do templo, tá?
Amém, graças a Deus. A Isa também fica de pé, Isa. O Guilherme, a noiva, que eu não sei o nome. A Karina também, obrigado. A maioria de Santa Rita do Passa Quatro, de Limeira, de Jaú. E você de onde, Karina? De São Paulo. Eles fazem parte da Aliança Bíblica, né? Aqui na USP tem um trabalho, Deus tem usado muito a vida deles, né? Aliança Bíblica Universitária. E orem por esse trabalho também, né? Alcançando pessoas com a estratégia no contexto onde eles estão inseridos, tá bom? Eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês, depois de dar um testemunho. Lá em Provérbios capítulo 19, se vocês puderem abrir, Provérbios capítulo 19, só o verso 21 apenas. Provérbios capítulo 19, verso 21. Amém? Diz assim a palavra de Deus na minha tradução: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Vou ler novamente: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós te agradecemos por termos a liberdade de poder te adorar e sabemos que a tua presença se manifesta no meio de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela vem como alimento para a vida de cada um de nós. Por isso, nesse tempo, ó Pai, por meio do teu Espírito, eu me coloco nas suas mãos, para que o Senhor possa usar a minha vida simplesmente com humildade para poder abençoar e edificar a vida dos teus servos, da tua igreja, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós olharmos a primeira parte desse versículo, né, diz que há muitos planos no coração do homem, há muitos planos no coração de cada um de nós. E quando nós falamos em planos, nós estamos falando em objetivo, em propósito, em intenção de fazer alguma coisa, né? Planejamentos que todos nós fazemos durante toda a nossa vida. Na verdade, a nossa vida a todo tempo é fazer planos. Nós estamos chegando em outubro, né? E principalmente em dezembro a gente começa, né, a apresentar o ano 2023 pensando naquilo que nós queremos realizar, né? No contexto ministerial, igreja, família, os jovens, e assim a gente vai indo. Então nós, em nossa vida, o tempo todo estamos fazendo planos, ok? Nós fazemos planos em fases diferentes da nossa vida, né? As crianças não vê a hora de chegar o Natal para ganhar um bom presente, né? Se nós voltarmos na minha época, na época do pastor Carlinhos, a gente sonhava com algumas coisas bem mais humildes, né? Porque a vida era muito mais difícil. Talvez um quichute para a gente jogar um futebol, ou uma bola dente de leite, era o sonho que a gente tinha. E as famílias que tinham um pouquinho mais de condição, sonhavam as crianças com uma Caloi 10 ou uma Caloi Cross, né? O contexto é bem diferente de hoje, talvez hoje eles sonhem desde já com um celular, né? A gente vai crescendo e adolescente e jovem, a gente já começa a pensar no futuro, né? Pensar na profissão, pensar em formar uma família e aí se relacionar, né? E eu sempre brinco quando eu dou testemunho, né? O adolescente ora para Deus providenciar um príncipe, uma princesa, né? E também tem que orar muito para que essa carruagem não vire abóbora, né? Então estou ali com os meus filhos orando, Deus providenciando pessoas, e é assim que funciona. Quando a gente passa dessa fase casado, a gente já pensa no sustento da família, né? E quando a gente já chega numa fase de experiência ou mais experiente, a gente pensa pelo menos em ter uma saúde boa e ainda uma vida longa segundo a vontade do Senhor. Quais são os seus planos? Quais foram os seus planos em 2021? Eles têm sido realizados, né, nesse ano de 2022? O que você já está projetando para 2023? Né, são coisas que nós precisamos pensar e principalmente apresentarmos diante do Senhor. Eu, quando era bem criança, ou um pouquinho mais na fase de pré-junior ou adolescente, no começo, eu tinha 2 sonhos na minha vida. Eu sonhava em ser um atleta profissional de futebol e ter uma família. Eu sonhava em ter muitos filhos.
né? E quando no meu sonho, ainda ignorante, bem infantil, eu pensava num time de futebol de salão. Então eu queria ter bastante filhos, né? Então o meu primeiro sonho, ele começou a ser realizado com 13 anos de idade. Santa Rita do Passa Quatro, uma cidade pequena, de poucas oportunidades. E um dia eu fui fazer um jogo pelo time da minha cidade em Porto Ferreira, cidade vizinha. E naquele lugar estava também o time do Botafogo de Ribeirão. E eu fui um dos atletas que me destaquei, né, naquele campeonato. E o Botafogo me trouxe. Então, com 13 anos de idade, eu vim para Ribeirão Preto, né, ainda viajando terça, quinta e sábado. Comecei a minha carreira ali. Com 15 eu vim para Ribeirão. Aí eu morava lá no estádio, né, que todo mundo conhece, ali nas arquibancadas, ali de baixo. E fiquei ali até os 19 anos. Mas muitos pensam, né, no esporte como algo saudável, né? Então os atletas se cuidam. Para quem não conhece os bastidores, a realidade é muito diferente. Foi justamente nesse período, eu sou, né, oriundo de uma família católica, não praticante, e foi nesse período que eu comecei a beber, conheci o álcool, né? Conheci o álcool, e o álcool foi uma desgraça para a minha vida durante esse período. Muito moleque, empolgado, né, como a gente fala, o juvenil, né? Então eu comecei, junto com os atletas mais velhos, começaram, né, me apresentar o álcool, e assim eu vivi um tempo muito grande. Isso não foi bom para a minha carreira, né? Com 19 anos eu fui vendido para o Guarani de Campinas, e lá continuei dessa mesma forma, né, dormindo mal, né, e fazendo outras coisas, né? Dali eu fui para o Mojimirim, vendido para o time do Mojimirim, e quando eu cheguei lá aconteceu algo interessante para mim. Até então eu nunca tinha ouvido do Evangelho, até nunca tinha ouvido da palavra do Senhor. Era uma pessoa católica que em alguns momentos para a igreja, momentos de Páscoa, de final do ano, né, talvez de Natal, mas quando eu cheguei em Mojimirim, eu vi que tinha ali alguns atletas diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Já tinha passado em 2 clubes, convivido com muita gente, mas naquele lugar tinha um grupo ali que eu percebi e me chamou muita atenção. Eles batiam e assopravam, né? É uma brincadeira, né? Não sei se vocês sabem, a nossa igreja já fez uma final com essa igreja aqui de futebol de salão, né, pastor Carlos? E saiba melhor para vocês ganharam a final de nós, né? A igreja de Santa Rita foi vice e a igreja de Simeone foi campeã, né, nos torneios que tinha entre as igrejas batistas. Já faz tempo isso, né, pastor? Mais de 10 anos com certeza. Então o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu percebi que eles eram diferentes, eles não falavam palavrões, eles respeitavam os companheiros, a atitude no vestiário, no ônibus era totalmente diferente, e aquilo trouxe uma curiosidade muito grande para mim. E aí eu, curioso, comecei a conversar e perguntei quem eles eram, que para mim era coisa do outro mundo, né? Porque o que eu tinha conhecido no esporte era totalmente o que eu via na vida desses atletas, e ali eu descobri que era um grupo de atletas de Cristo. E isso foi, eu digo para todo mundo, que foi o meu primeiro discipulado. Eu não fiz um discipulado na Bíblia em primeiro lugar. O meu primeiro discipulado foi vendo a vida desses atletas. E o testemunho deles era um testemunho muito fiel. E isso impactou a minha vida. E aí eles me chamaram para um dia participar de um grupo de atletas de Cristo, que funciona como um grupo familiar, numa linguagem universal do esporte, como a gente fala. E eu fui lá, né? Fui na casa do César, que era um dos atletas, e eles começaram a me pedir para pedir uma música. E eu não conhecia, né, pastor? Não sabia nada de música, não conhecia nada, mas tinha uma apostila lá. E eu conheci uma música que quero que valorize, talvez vocês conheçam, né? Todo encontro, eles me pediam, eles queriam me agradar, me envolver, e eu só sabia essa. Eu falava, canta, quero que me valorize. Mas a minha vida ainda não tinha sido alcançada por Cristo. Eu gostava demais de ir lá no encontro, sabe por quê? Porque no final eles ofereciam um suco e um bolo delicioso. Então no final era ótimo para mim. Eu não via a hora da reunião terminar para tomar um suco e comer um bolo delicioso que eles ofereciam. E eu fiquei durante um período ali. E a gota d'água para mim no Atletas de Cristo lá em Mojimirim foi quando eles levaram um pastor. E o pastor falou sabiamente da palavra de Deus, anunciando Cristo como Salvador. Mas ele fez uma ilustração que me deixou chocado. Ele disse assim, imagine vocês, que viajam toda hora, avião, ônibus. Imagine você no ônibus, né? E freia lá na frente um ônibus e vem um caminhão e amassa o fundo do ônibus. Eu sentava no último banco.
Na hora eu já comecei a pensar, o que seria de mim, né? Imagine para onde você iria. E aí eu resolvi meu problema quando ele disse isso. Não veio mais no grupo de atletas de Cristo, ok? E sabe onde eu comecei a sentar? No meio do ônibus, né? Resolvi meu problema. Então, se frear até chegar aqui, o que acontece? Não vai chegar em mim, né? Que morra quem está para trás de mim. Resolvi meu problema e deixei o grupo de atletas de Cristo. Mas aí eu parti para o meu segundo sonho, né? Eu queria formar uma família. E aos 16 anos, e a minha esposa que está aí hoje comigo, com 13 anos apenas, nós iniciamos o nosso namoro, que durou 7 anos, né? Ela até olha assim e fala, puxa, o que eu fui fazer, né? Olha lá. Alguns brincavam comigo, diziam que eu dava leitinho para ela, porque eu era um pouco mais velho, né? Então, são 32 anos juntos. Mas nós iniciamos o nosso namoro. E um tempo atrás, né, hoje muitos jovens, às vezes de maneira equivocada, pensam mais na profissão do que na formação de família. Mas a família é a primeira instituição divina. E nós fomos criados para formar família. E nós pensávamos em casar e formar família. Naquela época, a gente mesmo não cristão, vamos dizer assim, né, a gente ia lá e pedia para o sogro e para a sogra, né? Põe uma aliança de compromisso, noivo tinha que ir lá pedir de novo, e para casar tinha que pedir de novo. Carlinhos fez isso, meu irmão? Ah lá, amém, pastor Carlos, hein? Pediu, é assim que funcionava. E assim aconteceu, o esporte proporcionava a condição para que a gente pudesse casar. Logo construímos uma casa, tínhamos um carro bom. E depois de 7 anos de relacionamento nós casamos. Eu com 23 e ela apenas com 20 anos. Iniciamos a formação da nossa família. Já bem tranquilo, tinha passado por outros clubes e retornamos para o Botafogo. Aí para jogar novamente em 99 e 2000 no profissional, quando o Botafogo tinha subido para a Série A, né? E aqui nós ficamos esse período e ela engravidou do nosso primeiro filho. Tudo ia bem, né? Do Botafogo fomos para Poços de Caldas, ela grávida na Caldense, né? E depois saímos de Poços de Caldas, eu recebi uma proposta para ir do CSA de Alagoas, e ela já estava com 7 meses tratando aqui no Sinhá Junqueira, e ela não pôde ir comigo nesse período. E aí nós estávamos para realizar o nosso segundo sonho, o meu segundo sonho. Atleta profissional já era, e agora vamos realizar o nosso segundo sonho juntos. Quando chegou o período do meu filho nascer, na verdade eu não consegui chegar aqui em Ribeirão Preto para ver o nascimento dele, e quando cheguei o clima estava muito difícil, eu vi as pessoas chorando, e eu não sabia o que tinha acontecido, não sabia, não tinha visto ela, não tinha falado com ela. Na verdade eu falei quando cheguei em São Paulo de avião, mas ela não me contou o que tinha acontecido. Na verdade ela teve um parto muito difícil, e comprimiu o cordão umbilical no pescoço do meu filho, ele estava numa UTI. E o nosso castelo começou a desabar. Aquilo que o futebol tinha proporcionado não podia comprar a vida do meu filho. Minha esposa numa condição muito difícil de saúde, e ele na UTI, respirando, né, por aparelhos. A gente sonhava e acreditava que ele pudesse viver, mas depois de 3 dias o meu filho veio a falecer. Foi muito difícil para nós enterrá-lo, depois de estar tudo preparado, e o nosso sonho, ou o meu sonho, começou a desabar. Passado 2 dias eu precisei ir para Maceió e ela foi comigo. E a Elaine, modesta parte, né, ela sempre foi uma mulher muito prendada, né, sempre cuidou muito bem da casa, da roupa, da cozinha, de tudo. E nós morávamos lá em Maceió, num lugar muito bonito, né, mas ela não tinha vontade mais de viver. Ela não tinha mais vontade de viver, né? Malemar tomava banho, cozinhava, coisa que jamais aconteceu com ela. E nesse período ela tinha o desejo de suicídio. Então imagina o que eu passava, porque eu tinha que treinar, e eu morava no 9º andar, né? E eu imaginava, perdi meu filho, e quando eu voltar, será que ainda eu vou encontrar minha esposa viva? Como a gente diz no futebol, minha cabeça estava um trevo. Estava muito difícil exercer a profissão e pensar na situação que a gente estava vivendo. O clube me pressionando para que eu jogasse, porque eu tinha um contrato, e assim foram esses dias nossos. Mas é interessante, voltando ao nosso texto dessa noite, o versículo 21, a primeira parte diz: há muitos planos no coração do ser humano, mas a sequência diz: mas o propósito do Senhor é que prevalecerá ou permanecerá. Nós fazemos planos, mas Deus também tem objetivo.
Deus também tem propósito, Deus também tem intenção. E se nós olharmos, eu queria ver com você, tem algo que arde no coração do nosso Deus como desejo. 1 Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, fala do grande e principal propósito ou desejo de Deus para a humanidade. 2 Timóteo capítulo 2, texto bastante conhecido, do versículo 3 em diante. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, do verso 3 em diante, diz assim: isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, que tem propósito, que tem a intenção que todos sejam o quê? Salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Eu tinha feito todos os meus planos, parte dele tinha dado certo e parte dele tinha dado errado. Mas nós não podemos esquecer que Deus tem um propósito para a humanidade. E o propósito que arde no coração do nosso Deus, o grande desejo que está no coração do nosso Deus é que a humanidade seja salva, que todos possam chegar ao pleno conhecimento da obra redentora, do sacrifício feito por Cristo, que se deu pela vida de cada um de nós. E foi justamente isso que aconteceu. Deus nos levou para Maceió nessa condição difícil, depois de ter perdido um filho, de ter rejeitado muitas vezes o Evangelho. 6 anos já haviam se passado de quando foi anunciada a primeira vez a palavra do Senhor à minha vida. E Deus tem os seus planos, e os planos deles jamais serão frustrados. A mesma pessoa que me levou, continuou orando pela minha vida. Eu morava no 907, ele veio morar no 908 e jogar contra o meu time ainda. Mas Deus colocou aquele homem dele ao nosso lado, para continuar semeando a palavra dele, para continuar cuidando da nossa vida. Mas o nosso sofrimento não tinha acabado ainda, o nosso coração ainda precisava ser quebrantado, precisava ser rendido. Passado um mês, nessa condição difícil que nós tivemos, a gente estava indo para o shopping para poder passear, arejar um pouquinho. E nesse translado da onde a gente morava para o shopping de Maceió, a minha esposa começou a passar muito mal novamente. Náusea, muito mal. A ponto de eu precisar correr com ela para o pronto-socorro da Unimed. E ali eles começaram a examinar ela. E a gente, quando percebeu, que a pessoa começa a examinar, e vem um, e vem outro, e vem um, e vem outro, você já começa a pensar o que é algo grave. E foi realmente o que aconteceu. Eles transferiram ela para a Santa Casa de Maceió, porque ela estava com infecção generalizada. Internada naquela condição de sofrimento, de dor como nós estávamos, ela já não se alimentava direito, não tinha fome, não tinha vontade de viver, e internada agora naquela condição. Mas como eu disse, Deus tem os seus planos, e o dele vai sempre prevalecer. No outro dia ela ia fazer uma tomografia computadorizada, e enquanto eu fui no clube para avisar que eu não podia treinar novamente, porque eu precisava cuidar da minha esposa, e o clube queria que eu mandasse ela para a minha cidade, para mim poder ter tempo só para treinar, porque na verdade o atleta é uma mercadoria, muitos não entendem isso, mas na verdade ela serve ou ela não serve. A esposa desse meu colega chamado Elenir foi visitar a Elaine, e a Elaine sempre foi muito resistente ao Evangelho, mas naquele sofrimento dela, ela disse para Lê, que sempre evangelizou ela: se esse seu Deus que você sempre disse tem poder sobre todas as coisas, chegou o tempo dele transformar a minha vida. E ela orou por ela, fazendo o apelo para que ela aceitasse Jesus no seu coração, e foi o que a Elaine fez. Entregou a vida a Jesus e pediu para que ela fosse curada.
Ela foi para a tomografia computadorizada e depois de 1h30 de tomografia computadorizada, o médico chama ela e diz: ou a Unimed errou em todos os exames, ou aconteceu um milagre, você não tem nada, pega as tuas coisas e vai para a tua casa. Aleluia, graças a Deus. E aí chego eu, inocente, sem saber o que está acontecendo, e olho no fundo num corredor e vejo a minha esposa rindo, com um semblante diferente, e olhando para mim e disse: vamos para o McDonald's? Eu falei: vai para onde? Eu não queria nem comer. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus me transformou, amém? E aí ela começou a frequentar a igreja batista lá do pastor Johnson, e eu ainda resistente, mas comecei a ler a palavra do Senhor, comecei a ler a Bíblia, e a palavra começou a entrar em meu coração. E esse trecho que eu li para vocês, de Provérbios 19:21, ele é o primeiro que eu aprendi na palavra do Senhor, por isso que ele continua direcionando a minha vida hoje. O primeiro que eu decorei, o primeiro que eu conheci na palavra de Deus. E um dia eles me levaram lá, tentando me convencer, né, Laine, para o encontro de casais lá. E eu me sentia meio um peixe fora d'água, assim, né? Mas Deus tem os seus planos, Deus tem o seu propósito. E eles me deram um CD, né, de uma cantora da Assembleia de Deus chamada Cassiane, né? Acho que todo mundo conhece aqui. E aí eu saí de Maceió e vim para Piracicaba, para jogar no 15 de Piracicaba. E depois, naquele contexto, eu comecei a ouvir o CD. E um dia dirigindo, né, tinha uma música que dizia assim: meus dons e talentos são para te servir, não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. E foi essa música que o Espírito Santo usou para tocar o meu coração, transformar a minha vida e mostrar que Jesus tinha um propósito muito maior para a minha vida, que envolvia a minha salvação e a minha vida como instrumento para a sua glória. E posso dizer com tranquilidade para você que aquele foi o meu momento da minha conversão, e com certeza esse foi o melhor e maior contrato que eu fiz na minha vida. E esse é eterno, porque envolveu o perdão dos meus pecados, salvação da minha vida, propósito verdadeiro e eternidade que Cristo concede a todo que nele crê. E a partir daí, o que eu comecei a fazer com a minha vida enquanto ainda jogador? Eu joguei em 10 clubes, né, no futebol profissional, inclusive no Flamengo do Rio de Janeiro, entre eles, né? Mas eu comecei a usar também o esporte para poder anunciar Cristo. Aquilo que eu aprendi dos outros como ferramenta, cada clube que ainda por 5 anos eu passei, eu continuei anunciando Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dos atletas. Muitas vidas o Senhor alcançou, muitos frutos o Senhor nos deu, sempre para a glória dele. E quando ainda estava jogando com 32 anos, no ano de 2005, o Senhor me chama para o ministério pastoral. Imagine, você deixar aquilo que você sabe fazer, o seu ganha-pão, para poder seguir o tempo integral no ministério pastoral. E aí nós oramos, entendemos de Deus que era tempo de deixar o futebol e servir o Senhor integralmente no ministério pastoral. Me formei aqui no Sebanop, que os irmãos conhecem, sou um fruto aqui também do seminário nosso aqui de Ribeirão Preto. Pastoreei a igreja de Santa Rita do Passa Quatro, já são 15 anos pastoreando a igreja, a primeira igreja batista. Nesse período veio o chamado missionário também. Tivemos 3 anos servindo o Senhor na Itália, onde plantamos um trabalho e retornamos depois desse período. Continuamos servindo a igreja, são 5 anos, 2017 que nós voltamos. Hoje sirvo no Ministério também de Atletas de Cristo, sou diretor executivo. Temos 73 grupos no Brasil, com esse objetivo de semear a palavra através do esporte, através de várias modalidades, usando a linguagem universal do esporte. E temos um projeto social também, que tem já 15 anos também, onde por meio do futebol e de outras modalidades, nós usamos o esporte como ferramenta para alcançar vários corações e semear a palavra do Senhor. Gostaria de encerrar esse nosso tempo de testemunho pensando em 3 coisas com vocês que eu aprendi. A primeira delas é que nós não podemos ter inveja dos ímpios. Acontece isso ou não com o crente? Às vezes a gente busca tanto a Deus, é fiel ao Senhor, é dizimista, é ofertante, e aí você vê uma pessoa lá que não quer nem saber de Deus, não está nem aí, e a vida está prosperando. Aí você fala: por que, Senhor, eu não?
Acontece com os crentes ou não? É lá em Santa Rita ou aqui é diferente? Muitas vezes, né, você olha para o seu vizinho e você fala: olha que miserável, não quer nem saber, já preguei para ele, já dei testemunho e não quer nada. Está de carrão novo, pastor Carlos. Olha lá, reformou a casa. Bonito isso, né? Às vezes pode surgir isso no coração de cada um de nós. Mas eu queria ver um texto com vocês de Lucas capítulo 12, que nos traz uma advertência sobre essas questões. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16, uma parábola contada por Jesus, muito conhecida de todos nós. Lucas capítulo 12, versículo 16 em diante, até o 20, diz assim: Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, olha aí, louco, insensato, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você fará? E o que você tem preparado? Para quem será? Ai, 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 irmão, louco quem vive dessa forma, louco quem pensa desse jeito, achando que a vida se encerra na comida, na bebida e no descanso. Aí a segunda coisa que eu aprendi é que Deus dá a nós, servos dele, pelo qual ele chamou e salvou, o livre-arbítrio de vivermos segundo a vontade dele ou não. Verdade ou não? O mais difícil que eu vejo nas igrejas hoje, fazendo uma reflexão, é que as pessoas às vezes não têm dificuldade de crer em Jesus como Salvador. Amém? Por isso, a dificuldade das pessoas está em fazer dele o Senhor da vida delas. E nós declaramos isso na nossa profissão de fé: ter Jesus como Salvador e Senhor, aquele que reina, aquele que governa, aquele que dirige. Mas o nosso Senhor não é arbitrário, ele não impõe, ele ensina através do Pai Nosso, dizendo: seja feita a tua vontade. Essa é a oração que nós deveríamos fazer toda manhã. Mas muitos de nós estão vivendo longe da vontade do Senhor, porque Ele nos dá o livre-arbítrio. A gente está vivendo a nossa profissão, a gente está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo tantas outras coisas, mas não estamos vivendo a vontade que Deus tem para a vida de cada um de nós. Isso é um perigo, porque traz consequências graves para a vida de cada um de nós. Mateus capítulo 7, abre lá, texto também bastante conhecido, a partir do verso 24, Jesus encerrando o sermão da montanha, o sermão do monte, onde ele traz instruções para a minha vida e para a tua vida, que como nós podemos exceder a atitude dos fariseus, dos religiosos da época, como ter uma vida que agrada o Senhor. Ele diz assim: todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, o alicerce que é o próprio Cristo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Olha o contrário de tudo isso agora. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, homem insensato, homem louco, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Não viver a vontade de Deus, não ser governado por Ele, não fazer de Cristo o Rei, o Senhor da nossa vida, pode nos trazer consequências graves, como diz a palavra do Senhor. Portanto, a última coisa que eu queria te dizer essa noite, e compartilhar do que eu aprendi,
que o melhor sempre vai ser para nós, estar no centro da vontade do nosso Deus, amém? Estar no centro da vontade do nosso Deus. Portanto, se você tem feito planos, ou deseja fazer planos, os seus planos precisam estar conectados, alinhados com os planos que Deus tem para a sua vida. Que Deus tem para a sua vida. Afinal de contas, a minha vida e a tua vida não é mais nem minha nem tua, porque Jesus pagou um alto preço. Ele pagou um preço de cruz para comprar a minha vida e a sua vida. A nossa vida hoje pertence a Ele. E com certeza, se aprendermos isso, provaremos cada dia com boa, perfeita e agradável o quê? A vontade, o plano, o propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua. Jó aprendeu muito bem isso. Jó 42, 1 e 2 diz o quê? Sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum dos seus planos podem ser, os meus e os seus planos podem ser frustrados, mas aquele que Deus tem para mim e para você, jamais serão frustrados, jamais serão frustrados. E aí eu queria ver o último texto com você, Gálatas 2 também, versículo 19 em diante, para nós encerrarmos. Gálatas 2, texto também conhecido da palavra do Senhor. Versículo 19 e 20, diz assim: porque eu, o apóstolo Paulo dizendo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, agora já não sou mais eu que vivo. E muitas vezes a gente não entende esse, quando ele diz, já estou crucificado. Na verdade ele não estava falando de cruz, ele estava falando de vontade. Ele está falando de vontade para mim e para você. Ele diz que a vontade dele foi crucificada com Cristo, e agora ele já não quer mais. A partir de Atos 9 ele aprendeu isso. Já não sou eu mais quem vive, já não é mais minha vontade que reina, já não é mais minha vontade que deve prevalecer, que deve permanecer, porque Deus tem algo maior e melhor para mim. E aí ele diz, estou crucificado, crucifiquei, coloquei na cruz as minhas vontades, agora eu quero viver o que Jesus tem para mim, agora eu quero viver o que Ele tem. Qual é o plano e o propósito que Ele tem para mim e para a vida de cada um de você? E aí eu volto a perguntar, quais os planos que você tem feito? Qual a tua intenção, o teu objetivo? Como você tem traçado a sua vida? Eu convido você a fechar os seus olhos e apresentar os seus planos, o seu planejamento, a sua vida, a sua intenção diante daquele que comprou a sua vida por um alto preço. Ore ao Senhor nessa hora. Diga para Ele, Senhor, eu quero crucificar a minha vontade, não importa qual seja, para viver o centro da vontade do Senhor para mim. Aquilo que você está envolvido hoje é o que Deus tem para você. É dessa forma que Deus quer te utilizar, quer te usar. Pergunta para Ele, Senhor, eu tenho isso, isso faz parte do seu plano? Isso faz parte do seu propósito? É esse o objetivo que o Senhor tem enquanto eu estiver aqui na terra? O Senhor podia muito bem nos levar no momento da nossa salvação, mas Ele nos permite viver aqui para a gente ser esse instrumento dEle. Instrumento de pregação, de testemunho, de palavra, de exemplo. Diga para Ele assim como Paulo disse, agora já não sou mais eu, Senhor, vem viver em mim, vem cumprir a tua vontade em mim. Faça aquilo que tu queres com a minha vida.
Cumpra o teu propósito na minha vida, Pai. O de salvação, se o Senhor já fez. Mas vem ser o Senhor, vem governar, vem dirigir. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, dirija, governa. Faz que eu seja sal e luz. Usa a minha vida para a tua glória. Seja no esporte, na música, na onde Deus te colocar. Se coloque nas mãos do Senhor, não importa de que forma. Você possa experimentar com boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para você, como igreja, como filho, como filha dele. Pai, eu te louvo, porque aquilo que arde no teu coração como desejo principal é a salvação da humanidade. E por isso o Senhor enviou Jesus para se sacrificar, trazendo perdão, trazendo eternidade. Obrigado porque um dia essa mensagem alcançou a nossa vida, e nós como igreja queremos expandir o teu reino anunciando essas verdades, para que outras pessoas também sejam alcançadas, que a nossa missão aqui na terra seja cumprida, Pai, em nome de Jesus. Por isso nos tire de tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não é plano do Senhor para nós. Nos coloca no caminho do Senhor, nos coloca no lugar que o Senhor deseja, seja qual for, seja Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Nos use no poder do teu Espírito, Pai, para que enquanto nós estivermos aqui, possamos como igreja cumprir a tua missão, de ir e fazer discípulos de todas as nações, Pai, de levar o teu evangelho a toda criatura, a começar pelo contexto onde nós estamos, e se for do teu desejo, até os confins da terra, Pai. Ó Deus, que as distrações, o desânimo não possam, ó Deus, dominar a nossa vida, Deus. Que a futilidade, a inutilidade saia de cada um de nós, Pai, porque a vida passa rápido, o tempo é curto, Deus, e nós não queremos, ó Deus, perder tempo, ao contrário disso, nós queremos ser instrumentos do Senhor, ó Deus, na salvação da humanidade. Usa essa tua igreja, usa as nossas igrejas, usa as nossas vidas, Pai, para glorificar o teu nome e anunciar o teu amor, Pai, a tua salvação. Assim eu oro humildemente, Deus, agradecido por esse tempo, por essa oportunidade, e declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre esse seu povo aqui nesse lugar. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Antes de passar a palavra ao pastor Carlos, eu queria fazer um desafio, ok? Além de encorajar, porque eu sei que essa igreja é uma igreja que tem usado o esporte como ferramenta, ok? Eu já tenho orado por ela faz tempo. Queria lançar o desafio para que por meio dela, por meio daquilo que já existe, a gente tenha um grupo local de atletas de Cristo aqui em Ribeirão Preto, amém? Nós não temos hoje um grupo de atletas de Cristo em Ribeirão Preto e região. Nós temos vários atletas hoje que conhecemos, né, que podem fazer parte desse grupo, e assim também ser esse canal, esse instrumento para levar o Evangelho. Então eu queria deixar essa semente aqui no coração da igreja, para que em primeiro lugar vocês orem e se sentirem desafiados por Deus, que em nome de Jesus a gente possa ter esse grupo aqui, para usar o instrumento, para usar o Evangelho, para usar o esporte como ferramenta da propagação do Evangelho. Tá bom, pastor Carlos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pastor Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar conosco. Louvado seja o Senhor, porque fomos edificados e desafiados. Que Deus abençoe o pastor, sua família, o ministério, abundantemente. Continua contando conosco, como colega, como amigo de ministério. Amados,
expectativa dos batismos, né? Nós vamos dar início. Nós vamos primeiro declarar nossa Assembleia Extraordinária. Gostaria que o pastor Luiz, segundo secretário, fizesse a contagem dos membros. Presença de 50 membros. Soltou aí? Deu para consertar? Ok? Com a presença de 50 membros, declaramos aberta essa Assembleia Extraordinária. O único assunto é movimento de membros. Espero uma proposta, né? Dos irmãos. Apoio? Favoráveis? Nós teremos 2 batismos, né? Teríamos um terceiro, mas vai ficar para uma próxima, por motivo de enfermidade. Irmãos, quero chamar aqui à frente a irmã Chayane e a irmã Monique. Nós vamos estar já orando por elas e depois já vamos estar nos preparando. Vou passar a palavra aqui para a equipe de louvor. Quero ler apenas um versículo da palavra de Deus, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele, né, com Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fica uma pergunta para você ainda que não foi batizado: o que impede você de ser batizado, de ser batizada? Uma pergunta para você pensar, lembrando que foi o próprio Jesus que disse em Mateus capítulo 28, né? Versículos 19 e 20. Jesus disse, aproximando-se, lhes falou dizendo: toda autoridade batizado, lembre-se que é uma ordem de Jesus e simboliza, o batismo ele é tão importante que simboliza a comunhão. E quando nós falamos em comunhão, significa exatamente o que Deus está fazendo. Deus está levantando novos irmãos. Daqui eu posso chamar agora a Chayane, minha irmã Chayane, irmã Monique, né? Por causa dessa obediência a esta ordem de Jesus, essa simbologia, sepultado nos pecados e ressuscita para uma nova vida com Cristo. Então é muito importante atentar para essas verdades, esses ensinamentos, principalmente para você que ainda você frequenta a igreja, participa, mas ainda com esse compromisso. É muito importante você obedecer essa ordem de Jesus, saber que é uma ordem do próprio Jesus e que tem implicações importantes para você desenvolver relacionamento dentro da igreja, compromissos, né? E isso é importante para a sua vida e para a vida da igreja. É um momento também de festa para nós, de alegria, de poder estar recebendo novas pessoas, novos irmãos, para juntos servirmos ao Senhor. E eu quero passar então a palavra para a equipe de louvor. Nós vamos lá nos preparar e voltaremos para o batismo então. Maionese. Vou pedir o Neemias para estar nos ajudando lá. Neemias e a Pâmela.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por aquilo que nós ouvimos. Que Deus possa nos dar a graça de podermos digerir tudo aquilo que foi falado pelo pastor, tá? Através do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe o pastor e a sua linda família e o ministério lá na sua cidade. Nós vamos nos colocar de pé e vamos estar adorando a Deus com uma expressão de amor do nosso Deus para conosco. O nosso Deus, Ele é o único que merece a nossa adoração. E Ele fez por onde? Dando Jesus por nós. Então Ele é o Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono e sustentador de todas as coisas. Que seríamos de nós se não fosse o Senhor? Glória
Irmãos, os irmãos que vieram preparados para depositar no altar do Senhor seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo neste momento. Querido Deus e Pai, estamos alegres. Tua palavra nos fala que a festa no céu por um pecador que se arrepende. A nossa alegria aqui na terra é muito grande, porque duas irmãs, duas jovens aceitaram Jesus e publicamente estão dando testemunho da fé em Cristo Jesus. E a tua palavra nos fala: com a boca se faz confissão, com o coração se crê. E é isso que elas fizeram. E o Senhor, no teu infinito amor, presentei a igreja com 2 novas ovelhas. O Senhor deu para elas o presente, o presentão da salvação da alma, e juntos caminharemos para exaltar Jesus e glorificá-lo. Muito obrigado por essa hora, Senhor, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Monique, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Amém. Diante do seu testemunho e da sua fé em Jesus, eu, ministro do Evangelho de Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu nasci de novo, nasci de novo em
Irmã Chayane, você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? Diante do seu testemunho, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecendo ao Senhor por esse momento. Esse é o objetivo da igreja. O pastor Carlos mencionou esse texto de que a Bíblia não menciona, claro que Deus fica contente, a Bíblia não menciona que há festa no céu quando a gente se casa, a Bíblia não menciona que há festa no céu quando a gente compra um carro, a Bíblia não menciona que há festa no céu quando um filho nasce. Essas coisas são boas, são dádivas de Deus, isso é bondade, mas a Bíblia faz questão de anunciar que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando há realmente a conversão. Esse aqui é o objetivo da igreja. Pegando o gancho do pastor, é realmente o objetivo, é a razão da nossa existência, estarmos aqui. E mais uma vez se cumpriu a palavra de Jesus, acabou de se cumprir aqui agora. As portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja. Estamos atacando, estamos avançando, o reino está, nós somos já mais que vencedores em Cristo, irmãos. Creia nisso, não pense que a gente vai vencer. Não, a gente já venceu em Cristo Jesus. A igreja vai continuar avançando. O inferno, nada vai conseguir parar a força da igreja, nada pode destruir, porque nós estamos realmente baseados na promessa de Cristo. Então, a palavra que nós queremos deixar aqui é exatamente: vamos continuar avançando, vamos continuar realmente frutificando. Viva a vida de igreja, isso é vida de igreja, Essa vida de igreja não apenas de vir a cultos de domingo, não apenas frequentar cultos, mas viva essa vida a gente brinca, vida na vida, se engaje em vida de igreja entre irmãos, procure, visite, esteja junto, discipule. Estamos tendo um estudo sobre discipulado de quarta-feira, participe, entenda sobre isso faz parte do Evangelho, estarmos juntos, conversarmos, estar trocando essas ideias, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Então a gente precisa realmente disso. Vida de igreja não é apenas de domingo à noite, entenda isso. Não é apenas vir aqui, sou da igreja, por quê? Porque eu venho de domingo à noite. Não, a gente realmente faz parte como igreja. Agora, como o pastor Carlos bem disse, agora é a irmã Chayane, a irmã Monique, e exatamente tratando os outros como irmãos, está ajudando, frutificando e crescendo para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai de amor, Pai bondoso, Pai, nós te louvamos, Senhor, que está tendo festa no céu, e nós agradecemos, está tendo festa aqui também, Pai. Obrigado por essas duas irmãs, Pai, que tomaram essa decisão mais importante da vida. Estão aqui, Pai, realmente publicamente dizendo que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, Pai. Nós agradecemos, Pai, por esse momento. A Igreja Batista do Senhor está em festa, nós te louvamos por isso. O reino está em festa. Então, Pai, nos dê cada vez mais coragem, mais força, mais ânimo, ó Pai, que o Teu santo e poderoso Espírito continue trabalhando em nós. Sem a atuação dele, ó Pai, nada disso é possível. Então pedimos, Espírito Santo, nos conduza, ó Pai, realmente à Tua vontade, nos conduza, ó Pai, a caminhos que Te agradem e que Te glorifiquem, e que a Igreja Batista do Simeone e todas as igrejas possam realmente continuar se posicionando firmemente, ó Pai, nos caminhos do Evangelho, nos caminhos da cruz, no caminho realmente de uma vida que Te agrada e que Te glorifica, Senhor. O que foi pregado aqui essa noite, que possa cair em boa terra em nossos corações, que possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, frutificarmos, tendo uma vida que Te agrada, uma vida, ó Pai, realmente com propósito, com exemplo, com atitude, com santificação, para que o Teu nome sempre avance, ó Pai, que possamos realmente ser instrumentos usados pelas Tuas poderosas mãos, para a transformação desse mundo tanto carente, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento, agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que está aqui. Senhor, se tiver pessoas aqui esta noite também, que realmente estão se sentindo incomodadas, que realmente, ó Pai, o Espírito Santo possa estar convencendo elas aqui esta noite,
Quebranta o seu coração, ó Pai, trabalha em seu coração, e que ela possa estar entendendo que a igreja, ó Pai, é realmente essa grande família, com esse maravilhoso Pai, que nos ama e que realmente está guardando a nossa morada eterna junto com Ele, ó Pai. Para a Tua honra, para a Tua glória e por Teu louvor, nós oramos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém? O pastor Carlos vai estar chegando aqui agora, está se organizando, está vendo, Nunes? Ele vai estar apresentando as meninas e acho que vai estar encerrando a assembleia, né? Isso, vai ter um momento da assembleia. Esperar um pouquinho o pastor Carlos fazer uma cara de paisagem, meu irmão. Tô brincando. E aproveitando esse momento também, irmãos, já a gente aproveitar e tá. Eu queria chamar a Carla aqui, irmãos. Vem cá, Carla. Carla, Almir, toda a família. O pastor Carlos mencionou. Pode vir toda a família aqui, Luquinhas. A Carla essa semana sofreu uma perda muito grande da sua mãe, e a Bíblia nos incentiva: orem pela vida dessa família, orem para que realmente Deus possa estar consolando. Não há palavras que a gente pode mencionar, mas nós queremos do Espírito Santo, que é o verdadeiro Consolador, aquele que realmente consegue trabalhar nesse momento de dor. Então, Carla, sinta-se abraçada pela igreja, Almir, toda a família, sinta-se abraçada. E irmãos, vamos estar juntos, visitando, compartilhando, orando. Orem de fato, não apenas agora nesse momento, mas orem de fato pela vida da irmã Carla. Estão percebendo como que é vida de igreja? A gente celebra momentos aqui agora, a gente chora, isso é vida de igreja, isso é família. A gente está compartilhando e está vivendo, então a gente vai estar orando nesse momento para que o Espírito Santo possa estar consolando. Mais uma vez, vamos orar? Pai de amor, Pai bondoso, ó Pai, nós pedimos nesse momento agora em especial pela vida da irmã Carla, toda a sua família, o Almir, o Lucas, ó Pai, toda a sua família. Estão enlutados nesse momento pela perda da sua mãe. Mas, ó Pai, Espírito Santo, traga um consolo nesse momento. Que a Tua igreja possa se fazer presente nesse momento também, ó Pai, de estar juntos, compartilhando, abraçando, chorando, ó Pai, nesse momento de dor. Espírito Santo, renove as forças da sua família, da família da Carla, de toda a sua família. Continue, ó Pai, realmente trabalhando em seus corações, e que eles possam continuar vivendo para a Tua glória e para a Tua honra. Nos abençoe, ó Pai, como igreja também, a realmente estarmos presentes, não apenas aqui nesse momento, mas no dia a dia, na segunda-feira, né? Que realmente que importa. Então, continue trabalhando conosco também, e que a Carla e toda a família, o que precisar de nós, ó Pai, nos incomode, trabalhe no nosso coração para que a gente possa estar sendo presente, atuante na sua vida nesse momento, ó Pai. Nós pedimos isso, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amados, nós estamos chegando ao final do nosso culto, mas eu quero apresentar as irmãs aí para os irmãos dar um abraço, essas novas ovelhas, as novas irmãs em Cristo, né? Vamos dar um abraço de boas-vindas ao seio desta igreja. As crianças depois vai ter lá com a Alessandra na cozinha, lá vai ter um lanchinho para vocês. Nós vamos orar. Chegam aqui minhas queridas Monique e Chayane, sejam muito bem-vindas à IBS. Vamos ficar em pé mais uma vez, irmão. Vamos agradecer a Deus. Quem gostaria de fazer essa oração de gratidão? O pastor já orou. Irmã Daniela, vem aqui à frente. Ora agradecendo a Deus por essas duas queridas irmãs. Graça e paz, irmãos. Oremos. Pai maravilhoso e bondoso, Senhor, agradecemos imensamente, Senhor, quão alegre é viver esse momento, Senhor. Eu acredito realmente que, como está tendo festa nos céus, aqui nos nossos corações da Igreja Batista do Senhor também está tendo festa, Pai. E só temos motivos de te agradecer e glorificar o seu nome, Senhor, porque uma vida vale mais do que qualquer coisa. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais entender, Senhor, que o nosso propósito aqui nessa terra é trazer almas para o Senhor, Pai. Nos capacita, nos orienta, Senhor, dê sabedoria a essas novas irmãs, Senhor, que elas se sintam amadas, acolhidas, e que cada dia mais, Senhor, elas estejam andando com o Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor, e podendo ver o quanto é bom caminhar ao seu lado, Pai. Que
nós possamos a cada dia, Senhor, estar no centro da Tua vontade, Senhor, e estar no melhor lugar do mundo, que é aos pés da cruz, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Se tem pessoas aqui que ainda não entenderam ou estão sentindo em seu coração a vontade de sentir esse privilégio, Senhor, de ter o Senhor no coração, que essa pessoa possa ser tocada nessa noite, Senhor, e que possamos ver ela logo aqui também sendo imergida sobre as águas do Teu grande amor. Sabemos que nada merecemos, mas pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Podeis assentar, 2 palavrinhas para nós terminarmos nosso culto. Primeiro, declaramos encerrada a nossa assembleia e queremos também agradecer os nossos internautas que acompanhou até agora a live. Deus abençoe você e sua família. Receba o abraço do pastor Carlos, de toda a igreja. Que vocês tenham uma boa semana. Deus abençoe. E gostaria de desafiar a igreja. Próximo domingo